Boa tarde, obrigado pelo convite, né? Poder contar um pouco da minha história aqui. Não vou ensinar ninguém a fazer negócio, porque não é meu ramo, mas principalmente posso falar sobre trabalho em equipe, as dificuldades que eu passei. Talvez os mais novos não devem lembrar, mas o meu nome foi colocado a Era Dunga, uma era de tudo negativo. Tudo que vocês pudessem imaginar que desse errado no Brasil era Dunga. Né? E o que acontece? Na nossa vida, eu estou aqui hoje porque eu fui tetracampeão do mundo. Mas antes de eu ser tetracampeão do mundo, eu apanhei muito. E isso é todos nós. Até nós chegar ao nosso sucesso, ao nosso auge, a gente não sempre ganhou. A gente perdeu muito. Teve que ter resiliência, teve que ter vontade, teve que suar, teve que voltar, teve que chorar, teve que se lamentar, tem que dizer para Deus por que aconteceu isso comigo. Mas, no final de tudo isso, a gente para e começa a fazer as perguntas. O que eu vou fazer agora? E agora? Meu Deus! E aí começa a diferenciar os vencedores dos perdedores. Os perdedores continuam chorando, continuam colocando a culpa nos outros, no tempo, no dólar. O problema já está, meu filho, o problema já existe. Então, tu acorda de manhã, olha para o espelho e fala com o cara que está no espelho, ó, esse aí vai resolver meu problema. O único que pode resolver meu problema é esse aí. E aí o que acontece? Começa a acordar mais cedo, começa a ler um livro, começa a fazer um curso, começa a se preparar melhor, começa a evoluir e não adianta chorar. Porque só teve 2 pessoas no Brasil que foram massacradas pela mídia, por todo mundo. Eu fui o goleiro em 50, ele não teve a segunda chance, eu tive a segunda chance, e aí a gente começa a falar da nossa vida, né? O meu apelido é Dunga. Todo mundo acha que o apelido Dunga é um apelido simpático, carinhoso. Não. Ele veio se tornar simpático e carinhoso. Mas lá no início, o sonho do meu pai é que eu fosse jogador de futebol. Né? E aí os amigos do meu pai? Gordinho, baixinho, perna torta. Isso aí não vai ser nunca jogador de futebol. O que quer dizer isso para vocês? Nem sempre a gente tem que dividir os nossos propósitos, os nossos sonhos. Eu não gosto de falar muito de sonho, eu gosto de propósito, eu gosto da vida, com certas pessoas. É a empresa. Não adianta você fazer um planejamento, querer que a empresa evolua e tudo, se você vai falar com as pessoas, a primeira coisa que a pessoa fala, é difícil, não vai dar certo. Não, ela nem testou ainda, ela nem ouviu o projeto, ela nem viu o planejamento, ela já começa negativamente, negativo. E aí eu tive que começar a trabalhar o que eu queria, meu sonho, meu propósito. O que é? E aí, olha umas coisas interessantes, tá? Eu não tive muito tempo para estudar, eu fui estudar depois que eu parei de jogar. E eu vejo as pessoas falar uma série de coisas, né? Os teóricos, né? Que é bonito, as palavras bonitas, sonhar, persistência, determinação, planejamento. Ok, tudo é bom. Mas e como é que a gente faz o planejamento? Quem vai fazer? Quem vai realizar? Quem é a responsabilidade? Quem vai cobrar? É uma série de fatores, né, que a gente tem. Meta. Pô, eu adoro ver os caras falar meta, legal. Mas e o método que a gente vai chegar nessa meta? Meta todo mundo tem. Ganhar todo mundo quer. Quem quer ganhar? Todo mundo levanta. Bom, e agora? Quem quer acordar mais cedo? Quem quer dormir mais tarde? Quem quer sofrer? Quem quer sofrer críticas, né? E uma outra coisa que eu fui aprender também, quando a gente recebe crítica, a gente não gosta. Nós somos seres humanos, tu fica louco, né? Eu quero ser jogador, eu quero ser um maior empresário, eu quero vender, né? E aí tu recebe um monte de críticas. Cara, mas depois, no fundo, que eu fui pensar com todos esses anos que eu passei, né? Lógico, com o tempo, a experiência, que o cara que está me criticando, ele não está me criticando a mim. Ele está expondo os defeitos dele. Ele não é capaz de fazer um certo trabalho, então ele fica me julgando e me acusando. Mas o problema não sou eu, o problema é ele. Ele que não é capaz. Ele que não chega em lugar nenhum. Ele que não vai a lugar nenhum. Mas a gente, como nós somos seres humanos, a gente fica revoltado com a vida, né? A gente fica, não, calma, pensa, raciocina, não é esse negócio. E aí, que eu fui na minha vida aprendendo também, que todo mundo fala uma palavra maravilhosa. Foco. Mas o que é esse tal de foco?
Não, tem que estar 100% focado. Cara, a gente não consegue estar 100% focado. Não tem como. Porque tu acorda de manhã, tu nem fala com a tua mulher, com a tua esposa, vai para o celular. E como é que vai dizer que eu estou sempre focado? Então, eu tenho que me corrigir. Eu tenho que melhorar cada dia. Eu tenho que evoluir cada dia, né? E aí os caras reclamam também, toda hora fica enchendo. Mas a rotina. Mas o que te leva à vitória é a rotina. Cada vez fazer melhor. Cada vez fazer com menos tempo. Cada vez fazer com mais qualidade. Porque, não quero ter rotina. Eu sou jogador de futebol, não quero treinar então. Eu não quero chutar a bola, não quero dominar. Eu sou vendedor, não quero vender. Isso é minha rotina. Como é que eu não vou querer minha rotina? Essa rotina que me leva, né? E eu fui aprendendo algumas coisas assim que são muito interessantes, né? Não tem como a gente dar errado, cara. Não tem como a gente dar errado. 365 dias, 12 meses, 4 semanas, 24 horas. Como é que a gente vai dar errado? Não tem. Agora tem que focar. Tem que estar disposto a pagar o preço. E o preço não é fácil. O preço é duro. O preço as pessoas cobram. Outra coisa que os caras falam direto aí, né? Pressão. Vocês estão nas melhores empresas, não quer ter pressão? Ou tu acha que o cara vai operar o coração, o médico não tem pressão? Mas nós nos acostumamos com a pressão, porque nós queremos estar entre os melhores. E para a gente estar entre os melhores, tem que ter pressão. E o mais interessante sobre pressão, vocês já se perguntaram como a gente nasceu? A gente está na barriga da nossa mãe, tranquilo, alimentação, quentinho, seguro. De uma hora para outra, os caras abrem as pernas, puxam nós pelas pernas, grita, corta o cordão, te dá uns tapas, tu saiu do conforto, tem que se alimentar, né? Não tem mais segurança e tem que ir para a luta. Né? E tem que pegar a teta da mãe e buscar para comer. Então a pressão começa cedo. A pressão, então, qual é o medo que a gente tem, né? Qual é o medo, qual é o receio? A gente está entre os melhores, né? Mas a pressão, estresse é fácil. O cara não se prepara, é como na escola. A semana toda eu não estudei. Quando chega na hora da prova, eu vou estar estressado. Outra coisa que acontece muito, né? As pessoas falam muito de talento, porque o cara é talentoso. Sabe quem é que vence? Na maioria das vezes, 1% é o talento natural. O resto é talento inato. O cara que tem um talento bom e ele tem que trabalhar cada dia para melhorar. Cada dia é através do trabalho dele. Porque o cara que tem um talento em alguma coisa, ele só sabe fazer aquilo. A hora que tu tirar aquilo ali, ele não sabe fazer mais nada. Ele não é um cidadão, ele não sabe comportamento, ele não sabe se adequar em nenhuma situação, é dificuldade. E outra coisa que eu aprendi na vida também, até porque eu saí muito cedo de casa, saí com 14 anos, decisão. A gente tem que tomar decisão. A gente tem que tomar decisão. Muitas vezes no futebol, as pessoas tentam nos ensinar uma técnica. Mas antes deles ensinar uma técnica, eles têm que nos ensinar a tomar decisão. Porque todos os dias, todo minuto, todo segundo, a gente toma decisão. A gente é treinado para tomar decisão. Não tem outra forma de ser, a não ser tomar decisão. E uma coisa que eu fui aprender, com o passar do tempo, que a maioria quase total das decisões são individuais. E aí você vai dizer para mim, não, mas eu trabalho em equipe, eu trabalho numa empresa, eu jogo futebol. Não, tudo bem, a gente treina junto, a gente trabalha junto, tudo. Mas quando chegar lá na hora de eu bater um pênalti, quando chegar na hora de eu fazer uma falta, eu estou representando o meu time e sou individual. E vocês, na empresa de vocês, quando chegar na hora, tem tudo o planejamento, a estratégia, tudo, mas quando chega na frente do cliente, tu não vai ligar para a empresa e falar, me ajuda aí, vamos lá. Não, é tu que tem que representar a empresa e tomar esse tipo de decisão. Esse tipo de decisão tem que tomar. Estratégia, a gente tem que ter a nossa estratégia. Né? E uma coisa assim que eu quero contar para vocês, antes que eu me esqueça aqui, que é muito legal, cara. É muito legal, né? E fui aprender recentemente. E as coisas aconteceram na minha vida e eu não entendia. Depois que eu parei de jogar, que eu fui pesquisar. Por que acontece isso comigo? Por que acontece isso com os ganhadores, com os vencedores? O que é, né? E aí eu fui sobre os meus antepassados, alemães e italianos. Por que os europeus que vieram naquela época deram certo no Brasil? Por que eles deram certo? Porque eles só tinham uma chance, cara. Eu vejo muito aí os caras falar, né? Volto a falar nos caras intelectuais que falam assim, né? Eu tenho o plano A, eu tenho o plano B, e se não der, eu tenho o plano C. Bom, eu venho aqui falar para vocês do plano A. Eu nem expliquei o plano A, eu digo para vocês que tem um plano B. Vocês vão olhar para mim, o cara nem começou ainda. E aí,
se eu vou pedir para vocês tomar algumas atitudes, vocês não vão tomar. Sabe por que vocês não vão tomar? Porque estão mandando mensagem para o cérebro. Se não dá certo o plano A, já tem o plano B. E se não der plano B, o plano tem C. Então, os europeus vieram aqui, uma espingarda, 2 balas, tinha que matar o leão, se errasse uma, o leão comia. 5 sementes, não podia desperdiçar a semente. E o mais importante de tudo, só tinha passagem de vinda, não tinha de volta, filho. Ou dá certo, ou dá certo. Por que as novas gerações são criticadas? Porque eles não têm consistência. Eles tentam, a primeira não deu certo, água abaixo. O que se refere a isso na empresa? A gente tem um planejamento. Tem um planejamento, a gente planeja tudo. Cara, sempre tem um. Lógico, o planejamento não quer dizer que vai dar tudo 100%. O planejamento é uma estrutura que nós estudamos, como é que a gente vai aplicar, como é que vai fazer. E dentro desse planejamento vai ter algum momento que não vai dar certo. Mas isso a gente não vai mudar o planejamento. A gente só vai modificar um pouquinho o caminho, né? Mais para a direita, mais para a esquerda, né? Vamos alinhar o vento. Não, mas tem gente que já quer mudar tudo. Não, vamos começar do zero. Não, calma, vamos lá, filho, vamos trabalhar, vamos embora. E aí, a minha vida foi sempre essa, tomar decisões, custe o que custar. E propósito. A gente tem que ter um propósito na nossa vida. O meu propósito era ser jogador de futebol. Não tinha outro, não tinha a segunda opção. Jogador de futebol, quero ser jogador de futebol. Paga o preço, faça o que tem que ser feito. É que nem muita gente, tu vê os caras falando, eu estou tentando. Mas quem está tentando? Meu? Eu vou fazer o que for necessário para me ganhar. Esquece tentar, meu filho. Esquece. Mas estão me cobrando muito. Cara, mas no colégio você cobra o teu filho, no médico você cobra o resultado do cara. Então, eu sou obcecado por resultado. Sou obcecado ao resultado. Realizar, fazer. E eu sou meio cabeçudo, sabe? Quando as pessoas dizem assim, não vai dar certo, essa é a maior adrenalina. Agora eu vou te mostrar. Nem que eu não durmo de dia, de noite, vai ter que dar certo. Vou ter que fazer. Eu não gosto de gente negativa, né? Não gosto dessas pessoas negativas. E eu sou muito assim na minha vida, que eu entendo assim, tem 2 tipos de pessoas, tá? Um que cria problema e outro que resolve problema. E qual é a diferença do campeão? Não deu certo, o campeão acorda mais cedo, vai lá e treina, pesquisa, até achar solução. Até achar solução. Os outros começam... Por quê? Quando a gente tem um problema, já manda uma mensagem negativa. Em vez de nós nos concentrar no resolver o problema, a gente se concentra no problema e começa a achar quem é o culpado. É o João, é o Pedro. Passou uma semana, um mês e o problema continua. O problema continua, não resolveu o problema. E outra coisa que eu não gosto, os caras falam assim, como é que eles sempre falam, o meu erro, eu cresço com o meu erro. Não, eu cresço aprendendo, resolvendo o erro. Né? Não aprendo com o erro. O que aprendo com o erro? Com o erro eu não aprendo nada. Eu vou aprender com a solução desse problema. E assim, eu tive sempre minha cabeça lá na frente, eu queria jogar na Europa. Eu tinha meu ídolo, meu propósito, eu queria ir embora. De qualquer jeito, eu queria resolver. E na Itália eu aprendi uma coisa, né, que é chamar gaveta. Não queimar etapas. Né? Quando as pessoas chegam na empresa, 2 dias depois ele quer ser o chefe, 2 dias depois ele quer ser o líder, 2 dias depois ele quer ser o presidente. Não, tem um preço, cara, tem um preço. Isso, eu fui aprendendo que é o seguinte, que a natureza é muito louca. Né? Tudo isso que eu falei para vocês assim, se refere, né, à borboleta e à lagarta. Quando a lagarta falou que ia voar, todo mundo falou que não. Quando eu falei que ia ser jogador de futebol, todo mundo falou que não. Não, perna grossa, não vai dar. E aí, o que acontece? Quando tu vai para o casulo é o tempo de maturação, de aprendizagem, que tu briga, tu luta, que tu vai criando corpo, vai criando resistência, vai criando sabedoria para enfrentar os problemas, né? É o processo de para te chegar a ser profissional. E esse processo é feito no escuro, é feito sozinho. E acontece muito conosco, que somos pais, que o nosso filho, a gente quer facilitar a vida dele. Isso é a nossa empresa. O nosso filho, a gente facilita a vida dele, abre esse casulo para ele não sofrer, para ele não chorar, para ele não ter decepções. Quando nós abrir a porta ali para ele sair lá, ali na rua, o bicho vai pegar, o bicho vai comer ele. E ele não vai estar preparado. Né? Então, quando alguém da empresa queima etapas,
Quando ele chegar lá na frente, que ele se dá ele não sabe, não tem solução, ele não sabe tomar decisão, porque ele não está preparado. Então, tudo tem esse preço. E aí eu fui para a Itália, que eu queria jogar na Itália, eu fui um italiano na Itália, fui um alemão na Alemanha e fui um japonês no Japão. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém vem para a nossa empresa, para o nosso clube de futebol, cara, ele tem que entender a cultura da empresa. Antes de tudo, tem que aprender essa cultura. Tá? E, principalmente, quando eu cheguei na Itália, os caras sabiam que eu era estrangeiro, que eu ganhava mais que eles, e os caras, porra, aí que eu fui aprender o que era união. Os caras estavam fechados. É que nem vocês na empresa. Estão 15, 20, 30 anos na empresa, ajudaram a empresa a crescer, aí chega um cara de fora, né, que é o CEO, tem curso, não sei o quê, e aí o cara, sem saber a cultura, vai querer mandar e tomar decisão e dizer, eu que sei, vocês não sabem. E eu tive isso na Itália. Cheguei lá, os caras sabiam que eu era melhor que eles, sabia? E os caras não deixavam eu entrar. E aí que eu fui aprender o que era união. Eu não achava entrar. E o que eu tive que pensar? Cara, eu vou ter que mostrar para eles em campo que eu sou bom e o que eu vou contribuir para o meu time para nós ser melhores e nós vencer e ganhar mais prêmio. Para quê? Uma empresa vender mais, o vendedor vem mais e vai ser bom para todo mundo. Né? E aí como eu fui? Porra, nos primeiro mês, uma desgraça. Não falava italiano, não falava nada, ia para o quarto, 1, 2, 3, buongiorno, buonasera, escrevendo para aprender, para me comunicar, para mim ir jogar com os caras. E aí o treinador falava as coisas, né? Meia hora falava comigo, eu olhava para um que falava italiano, o que ele falou para mim? É para te chutar no gol. Eu falei, pô, meu cara falou meia hora, não é possível que ele falou só para chutar no gol, né? Não é possível, cara, o cara falou meia hora, né? Mas, tranquilo. E aí, agora eu vou falar um pouco de estratégia. Eu fui para vencer. Eu entro para ganhar. Não entro para brincar. Não jogo mais futebol porque meu joelho não aguenta, eu não sei jogar para brincar, eu só sei jogar para ganhar. Não tem essa frescura. E quando eu fui treinar, primeira semana, os caras não estavam satisfeitos comigo, né? Comecei a jogar, comecei a fazer gol, comecei a aparecer no jornal, tudo. E aí eles foram me batendo no treino. Me bateram no treino e eu falei para o cara, sem falar muito, amici. E o cara, não, Carlos, qua se joga così. Aqui se joga assim. Eu falei, que bom. Aqui se joga assim. Vamos ter que dar um jeito, né? Estratégia. Deixei ele esquecer 2, 3 dias do que ele tinha falado para mim. Né? Fui lá, me armei. A gente tem que estar preparado. Aliás, a nossa vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de ganhar. A nossa vontade de se preparar, botei umas travas de alumínio, que era uma espada, fui para o treino. Primeira coisa, eu joguei a bola para ele, ele chutou. Tem uma tática do futebol que tu deixa o pé por cima da bola, o cara chuta a bola, sobra a canela dele, né? Cheguei no vestiário, ele está com o pé dentro do balde. Carlos, guarda o que tu me hai fatto. Carlos, olha o que tu me fez. Eu falei, tu falou que aqui se jogava assim, aprendi rápido. Nunca mais ninguém me tocou. Nunca mais me tocou. E aí eu tive anos felicíssimos na Itália, né? Anos felicíssimos, maravilhosos. E aí tem uma história muito legal na Itália, né? Tinha o presidente, isso é estratégia, tu tem que viver, tem que conviver. O presidente adorava dar presente e receber presente. E eu estava chegando. E aí o aniversário do presidente, aí os caras falaram, Carlos, o presidente fez aniversário, tu tem que dar um presente. Eu vou dar um presente pro presidente. Fui lá, comprei um presente, eu vou escrever, né? Augúrio, parabéns. Angúria, melancia. Adivinha que eu escrevi para o presidente? Feliz Angúria. Deu uma melancia ao presidente, né? Ele entendeu, mas fui simpático com ele. E aí passei anos maravilhosos. E eu estava acomodado. Porque na Itália, se tu é um jogador normal, ser um bom cidadão, é legal. Se tu jogar bem, sendo cidadão, se tu jogar acima da média de cidadão, tu manda. E eu mandava. Né? Felizmente, eu mandava no meu clube lá. E veio uma proposta para mim ir para a Alemanha. E eu fui para a Alemanha. Mudança de cultura. Lembra que eu falei da empresa? O cara cheguei na Alemanha, eu era acostumado com a Itália, fiz o contrato, cheguei lá e falei, e o meu carro? Deu carro? Tu é profissional, vai lá e compra. E a escola dos meus filhos? E a minha casa? Te vira, tu é profissional, vai lá e te adapta. Não adianta chorar, o problema está aí, vamos resolver esse problema, já assinei o contrato, já está tudo certo. Os primeiros 10 dias, um mês, eu ligava todo dia para a Itália. Não conseguia.
cordão umbilical, né? Porque eu ligava para a Itália e falava, pá, pô, aí que era bom, né? A gente ia jantar, os caras... E chorando, chorando. Passou um mês, não vai voltar. Já passou, não regressa. Vou ter que dar um jeito de solucionar esse problema. E na primeira semana que eu estava treinando, chuva, frio, né? Eu treinava e eu ficava pensando na água quente lá do banho. Eu falei, quando vai acabar de tomar um banho, né? As unhas do pé caíam, todo, né? Quando eu cheguei depois no treino, joguei minha chuteira, eu era acostumado, joguei minha chuteira, minha roupa, tudo lá e fui embora. Quando eu cheguei outro dia, a chuteira dos alemães limpinha, só a minha, um tijolo. Ser humano, né? Primeira coisa, eu falei, pô, esses caras não gostam de mim aqui, né? A dos outros está tudo limpa, a minha não está, não sei o quê. Aí chorei, mas molhei a minha chuteira, tudo, 2, 3 quilos, fui treinar. Um frio, menos 10 graus, com a chuteira molhada, você imagina, né? O outro dia eu falei, hoje eu vou esperar esse velho, vou falar tudo que eu tenho direito para ele. Sentei, tirei minha chuteira e sentei. Cada um que chegava limpava a sua chuteira. Meus braços caíram, né? Eu falei, vamos se adaptar, vamos limpar a chuteira. Se eu quero ser feliz, vou ter que me adaptar a essa situação. Uma coisa que os alemães não gostavam, né? Dos brasileiros, tudo, é outra coisa interessante, tá? A gente vai para a Europa, para os Estados Unidos, os caras falam mal dos brasileiros, a gente fica, pô, os caras falam mal de... Algum brasileiro já fez alguma coisa errada. Algum brasileiro já fez alguma coisa errada. Não adianta não chorar, não adianta se lamentar. E aí, nunca cheguei atrasado, sempre. A mesma situação. E aí vou falar um fato que aconteceu na Alemanha. Se a empresa não trabalhar todo mundo junto, não vai ganhar. Tá? Não vai ganhar. É que no futebol vocês veem, ganhou o Pelé, ganhou o Romário, ganhou o Ronaldo. Tá, e por que o Neymar não ganha agora sozinho? Por que o Messi não ganhava sozinho? Ninguém ganha sozinho. Ninguém ganha sozinho. Todo mundo tem... O cara da fábrica, o cara da logística, o cara do financeiro, o vendedor. Tudo tem que caminhar perfeito. E quando eu cheguei na Alemanha, tinha uma situação assim, tá? Eram 12 profissionais, 6 que eram profissionais deixaram de ser profissionais para ganhar mais, mas tinham que jogar mais, e uns amadores. E o nosso time começava bem, mas quando chegava na metade, ia mal, porque eles se machucavam entre eles para poder jogar mais, para ganhar mais. Então, o time não estava unido, o time não estava coeso. Não, porque é um negócio interessante, tá? Nós não precisamos pensar todo mundo igual. Tá? Cada um tem um pensamento que pensa, mas nós temos que um único objetivo. Nós temos que ir lá, é o gol, é vender, é a empresa ser líder de mercado. É lá que nós temos que chegar. E aí foi a mesma coisa. Tinha o presidente, que era Meyer Fof, vice da FIFA, ele me adorava. E aí ele chegou para mim, para uma intérprete que tinha lá, que vinha de vez em quando, e falou, o Carlos tem que aprender a falar alemão. Aí a mulher veio para mim, o presidente quer que tu fale alemão, vai pagar as aulas para ti, né? Primeira resposta, né? 27 anos, estava na papagaio velho, não aprende a falar. Por que eu vou falar alemão? Vai me ajudar em quê, alemão? O que eu quero, alemão? Eu quero o meu contrato, vou embora. Aí, mas fui para casa, pensei, não, vou aprender alemão. É uma chance. Aí fui aprender alemão. Mas não é aprender alemão, era 7 da manhã, menos 10, menos 15 graus, neve, e eu aprendendo alemão. Aí passou um mês, eu aprendendo alemão, a professora me liga e disse, Carlos, o presidente me ligou aqui, falando que faz um mês tu não fala uma palavra em alemão. Eu falei, Pedro, se eu falar alemão, todo mundo sabe. Assim eu estou vendo quem é que está falando aqui, estou filtrando todo mundo, né? E aí falou para o presidente, Mensch, tu, Carlos, e dava risada. Ele gostou. Aí que ele gostou mais de mim ainda, né? Porque eu tinha uma estratégia, tinha uma forma. E eu vou falar uns 2 palavrão aqui, tá? Mas é palavrão e não é. Porque eram dois jogadores e tinha um sobrenome, né? Um tinha Franco Foda. Então, e eu olhava na cara dele assim e falei, tu é foda mesmo, cara. Tu é foda. Ele falava, Carlos, isso, cara. Não, tu é foda. E tinha outro que era Strunz. O sobrenome dele Strunz. Mas ele não era boa pessoa, né? E aí adivinha que eu falava para ele, Stronzo é merda em italiano, né? E eu olhava, ele, não, Carlos, Strunska. E eu, Stronzo. Só que eu contava, para os mais novos, eu contava o que era, né? A tradução, os mais novos davam risada que nem o louco, os caras não entendiam. E aí aconteceu a mesma coisa. Tinha Sverigson,
um finlandês, 1,90 m, porra. Os caras se matavam no treino, cortavam o supercílio, costuravam, voltavam para treinar, mas por enquanto estavam se batendo entre eles, e eu tenho muita coisa a fazer. E aí chegou um treino que ele se encarnou em mim, foi me dar uma cotovelada, eu baixei, foi me dar a segunda, eu baixei, na terceira eu falei, friend, né? Carlos, Deutsch Hartmann, alemão é duro. Eu falei, ninguém é mais homem que ninguém. Não, isso aí pode ser o tamanho que fizer, todo mundo vai morrer, filho. Todo mundo vai morrer, não esquece. Mesma situação, deixei ele esquecer, fui para o treino, não pensava no treino, só pensava nele. Eu tenho que levar ele lá para o canto. Eu tenho que levar ele lá para o canto. Eu tenho que levar lá para o canto, que lá ele não vai escapar. Não teve nem jeito. Quando ele levantei, ele levantou, ele era o dobro, né? Ele botou a mão no meu ombro, eu dei um tapa. Tu nicht, keine Fall, tu nicht Hefre, tu nicht Trainer, tu spiele gleich mich, não sei o quê. Todos os alemães grelaram o olho e falaram, quanta bobagem nós falamos na frente desse cara, e o cara estava entendendo tudo. E aí ganhei os caras, né? Porque os caras começaram a ver que, bobo, esse cara não tem nada, né? E aí passei uns 2 anos, os caras, vamos renovar o contrato. Agora eu vou para o Japão, minha cabeça está no Japão, não quero saber mais daqui. Fui embora para o Japão. Quando eu cheguei no Japão, aprendi outra cultura, outra mentalidade, né? Isso eu quero falar para vocês, tá? Lá eu aprendi uma coisa, os caras me perguntaram, Carlos, tu ganha salário ou tu ganha uma ajuda de custo? E eu, lógico, falei, eu ganho salário, tenho um contrato, é normal, né? Aí o cara falou, não, realmente tu tem razão, tu ganha salário. Mas a moeda tem 2 lados. Pensa de outra forma. Isso serve para todos nós, tá? Tu chegou na Itália, tu era um tipo de profissional. Tu aprendeu uma nova língua, uma nova cultura, uma nova técnica, tu saiu um profissional melhor. Então, tu ganhou ajuda de custo. E ainda tu aprendeu cultura, foi museu, teatro. Tu saiu de lá, tu foi para a Alemanha. Tu evoluiu, tu deu mais um salto. Tu foi para o Japão, deu outro salto. Então, a nossa empresa, a nossa trabalho, nos dá uma oportunidade de nós crescermos, de nós buscarmos novas soluções, novas práticas, novas técnicas para chegar. Ok. Então, nova perspectiva de nós sermos alguém. E eu aprendi outra coisa no Japão, que é muito interessante, tá? Aliás, 2 coisas importantes. Primeira, que a gente come pelos olhos, não pela fome. Eu cheguei lá, os caras me deram um bentô, e eu falei, pô, já comecei a reclamar, né? Já não estava, pouquinho, não sei o quê. Aí, quando chegou na final, eu não consegui comer tudo, porque é para os 5 sentidos, que é a alimentação japonesa, né? Então, tato, gosto, olfato, né? E foi embora. Mas eu aprendi outra coisa no Japão que é interessante. No Brasil, a gente fala boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte, boa sorte. Não. O japonês fala uma coisa chamada Gambate kudasai. Faça o teu melhor sempre, por favor. Aonde tu for, faça o teu melhor. Dê o melhor do que você quiser. Né? E eu falei em estratégica, né? Disciplina é fundamental em tudo que você quer. Tudo que você quer. Eu saí do Brasil, eu comia errado, porque eu não deixava de comer, ia comer doce e refrigerante. Então, nunca estava no peso. Aí eu fui para a Itália, todo mundo aqui no Brasil fala, massa engorda, massa... Fui para lá, não comia doce, não comia nada, sempre no peso, sempre no melhor da minha forma. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês sobre oportunidade. Né? Todo mundo fala que oportunidade se perde. Vou falar para vocês que oportunidade não se perde. Se eu não pegar essa oportunidade, alguém vai pegar. Alguém vai pegar. Tá? Esquece, oportunidade alguém vai pegar. E aí eu fui para a Itália, e depois de 90, tudo que tinha acontecido em mim, tudo que estava de ruim que podia ser, e eu falei uma coisa para o meu pai, eu só tenho que ter mais uma oportunidade, mas eu vou me preparar para essa oportunidade. Não sei se ela vai chegar, mas se ela chegar, eu estou pronto. Porque muita gente pede a segunda oportunidade, a segunda, a terceira, a quarta, e nunca está preparado. E sempre é culpa dos outros. Nunca é culpa minha. Até pode ser que a culpa não é totalmente minha. Mas o que for da minha responsabilidade, eu tenho que fazer. O que está ao meu alcance, eu tenho que fazer. Tá? E o mais interessante, ver como é... Lembra que eu falei das críticas, né? As maiores críticas que fizeram para mim não foram dos meus defeitos. Não foram dos meus defeitos. Porque se eles tivessem feito crítica dos meus defeitos, eu estava morto. Tá?
Hoje as mulheres já entendem mais de futebol, mas os homens vão entender, porque eles falavam que eu não sabia passar. Estou no livro do Guinness da FIFA, lá o cara que mais passou numa Copa do Mundo, com todos esses caras que tu quer ver da Europa, que os caras reclamam aí. O meu problema é que eu era lento. O meu problema é que eu era lento, e eu sabia disso. Então, antes de eu ir jogar, antes de você ir no seu cliente, estude o cliente. Estude o cliente. Eu estudava o cliente. Bom, esse cara joga assim, é rápido, não sei o quê, eu tenho que me posicionar aqui, antes a bola está lá, eu já tenho que me posicionar aqui. Então, o que é o cliente? Eu tenho que saber se o cara gosta de uma piada, eu tenho que saber se o cara gosta de futebol, eu tenho que saber se ele gosta de política, se ele não gosta, se ele quer direto para o assunto. O cliente é muito... ele quer que tu dê as coisas prontas para ele, né? Não adianta tu chegar lá para o cara, é a luz. Não, tem que chegar lá e dizer para o cara, vai economizar, vai clarear, vai não sei o quê. Dá tudo pronto para ele. Então, essa é a tua função de estudar. Então, geralmente, as pessoas te criticam sem saber. E o mais interessante sobre crítica, né, que eu sofri muito, por isso que eu estou falando com vocês, a mais uma coisa interessante, né? Eu falo de o cara que mais te critica, se tu fosse pedir uma opinião, tu ia pedir para ele? Não. Então, por que a gente está se preocupando com o cara? Se tu tivesse que aplicar um dinheiro, tu ia dar para ele? Não. Então, essas pessoas, a gente se preocupa à toa. De vez a gente focar mais no nosso trabalho, do que a gente é, de evoluir, de crescer, de melhorar, a gente fica pensando em responder o cara. Não vai responder, cara. Não vai responder porque ele está falando do que ele é, não do que você é. Né? Outra coisa que eu aprendi é muito assim, as pessoas têm inveja de ti, tem não sei o quê. Cara, ninguém tem inveja de mim, tá? Ninguém tem inveja. Eles têm inveja do que eu tenho, não de mim. Se eles tivessem inveja de mim, eles tinham saído dia 27, daqui às 5 da manhã, para ir a Belo Horizonte, voltar à noite, outro dia ir para Torres, voltar ao meio-dia, ir para a China, voltar da China ontem, às 1h30 da manhã, e está aqui hoje. Então, isso serve para vocês, né? Os parentes, os amigos, todo mundo, eles não têm do que você é do que você tem. Geralmente é esse aspecto, não tem outro. A gente fica muito, porra. Né? E eu tenho uma história assim, muito legal para contar para vocês, né? De um parente meu, vocês sabem qual é o parente que eu vou falar já, não precisa nem falar, né? Eu morei no Japão, eu fazia 2 horas para ir treinar e 2 horas para ir voltar. E ele chegou para mim e falou assim, também, né? Pelo aquilo que tu ganha, eu também. Fácil ia fazer. Eu falei, não, tu tem razão. Mas eu vou te fazer uma pergunta diferente. Ser quem eu sou, ganhar o que ganhei, ter o que eu tenho e eu continuar fazendo. Isso é propósito. Isso serve para todos nós. A gente não para no tempo. Se os empresários podiam todo mundo parar de trabalhar. Podiam todo mundo parar de trabalhar. Né, pela sessão financeira. Mas não é esse. É o propósito do cara vir deixar um legado, deixar uma marca. Todo mundo, ele não estiver mais aqui, todo mundo vai falar dele. Lembra que eu falei do talento nato e inato? Tem muitos caras, talento nato, que ganharam. Pô, legal. Só que amanhã, outro ganha. Depois de amanhã, outro ganha e ele é esquecido. Agora, se ele deixar uma marca, ele não vai estar aqui e todo mundo vai lembrar dele. Esse cara, esse empresário criou essa empresa, esse empresário deu emprego, tem empresário que ganhou e ninguém lembra. E eu vou lembrar da oportunidade, eu estava na Itália e eu estava machucado. E veio a convocação para a Copa do Mundo. E eu fui no presidente, eu tenho que ir, porque é a minha chance, é a minha oportunidade. E ele falou, Carlos, fica ruim, né? Tu não está jogando aqui e tu ir para a seleção. Eu falei, não, presidente, vamos fazer assim, um risco calculado. Eu assumo a responsabilidade, o senhor assume junto comigo e a gente vai tomar uma decisão. E eu vou jogar. Aí fui. Eu jogava no Pescara contra a Juventus. Meu time estava ganhando, faltava 20 minutos, eu falei, vou embora, deixa eu sair, porque eu tenho que ir para a seleção. Antigamente a gente jogava domingo, pegava o avião domingo à noite e vinha embora. Eu peguei o avião, feliz da vida. Aí a gente foi jogar casualmente contra a Argentina, em Buenos Aires. Agora que é mais interessante, que vocês vão dar risada, né? Eu pressionei o presidente, eu briguei com o presidente para mim vir. Quando eu cheguei ali, eu falei, tomara que não me põe para jogar. E aí, eu estava no banco, e eu rezando no banco, tomara que não me coloca. Mas não é que eu não queria jogar. É que naquele momento eu não estava preparado para jogar. Mas, quem não é visto, não é lembrado. E eu tinha que estar no meio dos ganhadores, dos vencedores. Eu estando ali, achar um lugar para mim ia depender de mim. Não ia depender de mais ninguém. Então eu tinha a consciência que eu tinha que estar ali. Para o treinador estar me olhando,
para me convocar a próxima vez eu estava em condições, e aí eu ia brigar pelo meu lugar. Aí dependia só de mim, não dependia mais ninguém. Não dependia mais ninguém. Tá? Felizmente as coisas deram certo. Aí a gente foi para a Copa do Mundo. Tá? O Brasil, a gente fez uma coisa que se chama planejamento com o Parreira, maravilhoso, estrutura, estratégia, tudo que você possa melhorar, né? E uma coisa interessante que a gente botou todo o nosso planejamento, nós olhamos tudo que a gente tinha feito de errado em 90, anotamos tudo que tinha feito de errado, nós não podemos repetir esses erros. Esses erros jamais a gente pode repetir. Mas aí o que acontece? Quando tu começa o processo, na metade do caminho sempre vai ter alguém que diz, não precisa fazer isso. Não, mas não. Qual era o nosso planejamento? O nosso planejamento era esse. Não entra família, não entra jornalista, não queremos saber de notícia. Porque a gente tem uma estratégia que a gente não queria ouvir nada que viesse de fora. Por quê? Porque o espelho estava ali, era nós que ia resolver o nosso problema. Porque aqui na empresa de vocês aqui, imagina, você leva um problema aqui para o seu marido, para a sua esposa, para a sua namorada, né? O que ela vai dizer? Que tu tem razão. Tu tem razão. Mas qual é o conhecimento dela da empresa? Qual é o conhecimento dela dos fatos? Ela vai me dar razão. E o que acontece? Só vai aumentar o problema. Só vai aumentar o problema. Então, você tem que olhar para o lado e falar, esse cara aí vai resolver o meu problema. E aí o Brasil foi para a Copa, né? E a gente trabalhou muito, treinou muito, ao extremo, né? Ao extremo. E o trabalho a gente tem que buscar. Muitas vezes as pessoas buscam segurança. Cara, segurança não existe, cara. Tem que buscar oportunidade todo dia. Todo dia tem que ter oportunidade. Não tem outra forma de você chegar em lugar nenhum. E o mais importante, assim, umas coisas que eu nunca abri mão da minha vida, né? Que vocês estão lendo aí. As convicções. A gente tem convicções e valores. Valores de uma empresa, valores da nossa vida, a gente não se discute. A gente pode discutir uma nova estratégia, pode discutir uma nova forma de trabalhar. Agora, valores, esses valores a gente não vai nem pensar, né? E ali que eu falei de a gente não levar os nossos problemas para fora, né? Você sabe a historinha, eu gosto da historinha do café da manhã, a galinha e o porco, qual é a diferença de um do outro? É a mesma coisa dos caras de fora, meu. A galinha põe o ovo, sai cacarejando, né? Eles vêm aqui dar um palpite na empresa de vocês, na vida privada de vocês, vão cacarejar e vão embora. Agora, vocês não, vocês são o bacon. A vida de vocês está aqui, o resultado está aqui, o resultado da empresa depende de vocês, não depende mais dos caras lá de fora. Então, a gente tem que estar muito ligado nessas coisas. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que é muito legal, é respeitar a individualidade. Lembra que eu falei, a gente tem pessoas que pensam, totalmente, ninguém pensa igual, mas o objetivo tem que ser único. O objetivo tem que ser único. Respeitar as individualidades, respeitar as formas. Vou contar uma historinha aqui que é muito legal, sabe, sobre respeitar as individualidades, né? A gente fica muito preocupado com esse tal de ego. Cara, não tem nada perfeito. Não nasce campeão. A gente se constrói. Não nasce uma empresa vencedora. A gente constrói, né? A gente constrói. E aí, não vem os caras dizer que é todo mundo igual. Isso é mentira. Mas fulano tem alguma regalia. Ele não ganhou. Ele conquistou essa regalia. Então, o que eu quero dizer para essa regalia para vocês? Tu tem um cara na empresa, é o melhor vendedor. Ele comete alguns erros, né? E ninguém cobra dele. Não cobra dele porque está dando resultado, filho. Está dando resultado, ele conquistou isso durante 10 anos. E aí, o resto da empresa, tem que ser inteligente. Escuta aqui, isso aí vai atrapalhar o nosso negócio, vai atrapalhar a nossa empresa, o que ele está fazendo ou não? Não vai atrapalhar, está ganhando? Então, filho, vamos embora. A hora que ele deixou de produzir, não, aí vamos cobrar do cara. Não, peraí. Vocês já estão sabendo do cara que eu estou falando, né? Quando a gente resolve o problema dos outros, aumenta as nossas chances de vencer. E aí, sobre ego, eu vou contar uma coisa interessante para você, né? Tem umas histórias assim fantásticas. Nós estávamos indo jogar no México, né? 15 mil metros de altura, e nascia um cara que tinha o ego um pouco insuflado, né? Aí nós chegamos para ele e falamos assim, e ele era bom, ele resolvia o nosso problema. Aí a gente chegou para ele, os caras só falam o teu nome aí, meu. Só fala o teu nome, os caras querem saber só de ti. É verdade. Cara, nós estamos a 15 mil metros, quem é que está lá para ver se é verdade ou não, pô? 15 mil metros. Então, o coletivo tem que ser mais inteligente do que a individualidade. Se ele vai agredar, se ele vai fazer nós vencer, cara, qual é o problema, filho? Não vai fazer nós ganhar, né? E aí o Brasil foi para a final dos pênaltis, né? 90 minutos, prorrogação.
8 milhões de pessoas assistindo, no Brasil 150 milhões, e não existe homem mais homem que homem, não existe, todo mundo sofre, todo mundo tem que ter aquele friozinho na barriga, todo mundo tem aquele friozinho na barriga, não existe. E aí, 90 minutos, prorrogação ao meio-dia, 40 e poucos graus, não adianta reclamar. As regras são essas, temos que resolver, o problema está aí. Estou sentado com o Romário, conversando, dando risada, e o Parreira começa a caminhar para o meu lado. Quando ele começa a caminhar para o meu lado, eu virei o rosto. Falei, vai me escolher. Vai me escolher. Aí ele chegou perto de mim e falou, meu capitão, você vai bater ou não? O que você respondia para ele? Ih, professor, claro, tranquilo. Não estava cansado, não estava com sede, e só comecei a pensar, meu Deus, e agora? E agora, como é que eu vou sair desse problema? Como é que eu vou resolver essa encrenca? E aí é o seguinte, lógico que o primeiro momento é a tensão, né? Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? É quando a gente vai tomar uma grande decisão, né? E agora? O que eu vou fazer? O que o cara... Pô, deu estresse. Agora vamos... Relaxou. Cara, lembra que eu falei que eu pedia a segunda oportunidade do meu pai? Que eu falei, estou tendo a segunda oportunidade. Cara, eu pedi para o homem lá, o homem... Pô, ele me deu muito mais do que eu queria. Me deu a segunda oportunidade, me botou numa final, podia ser um cara decisivo para o meu país, podia entrar para a história. Cara, só não podia pedir para ele bater para mim, né? Porque a maioria das pessoas pede para Deus bater. Ele pede uma oportunidade, pede uma chance, aí ele dá, e agora o que eu faço? Não, tu pediu, ele te atendeu, né? A gente quer um emprego, quer uma meta, o cara deu, tu pediu, ele nos atende. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, os mais experientes como eu, né, tinha um filme que tinha um cara, um chinês, que acabava o filme ele caminhando no deserto. Porra, era eu quando peguei aquela bola. Porra, não chegava nunca na hora de bater aquela... Porra, cada vez que eu caminhava, parecia que era um pesadelo, né? Que tem um cara com a faca atrás, assim, e tu caminha e não sai do lugar. Pô, eu caminhava e aquela coisa não chegava nunca lá. Porra. Aí eu botei a bola, me concentrei no que eu tinha treinado, no que eu tinha feito. Lembra do planejamento? Às vezes uma empresa faz um planejamento 1 ano, aí quando chega lá em dezembro o cara quer mudar. Pô, tu fez todo ano, filho, todo ano tu fez isso, cara. O planejamento era esse, que vai mudar agora. A chance de dar errado, 90%. Né? Se eu treinei, se eu me preparei, pô, agora... Né? E as maiores... Lembra que eu falei das maiores decisões nossas são individuais? Era coletivo, e agora era a minha chance de dar minha parcela, minha contribuição. Quando eu vi a bola entrar, puta, tudo que eu estava cansado, eu cansei. Tudo que eu estava com sede, eu estava com sede. Mas, dever cumprido. Né? E aí tem umas histórias assim que é maluca, né? Que depois que a gente cambiou, aí os caras falaram que eu não gostava de jornalista. Não é que eu não gosto de jornalista. Só que eles têm a opinião deles, eu tenho a minha. Tu pode falar o que tu quiser. Pode ouvir o que tu não quer também. Né? E aí o cara veio, mas o Brasil ganhou nos pênaltis. Cara, a vida toda vocês falaram que o Brasil não ganhava nos pênaltis. Agora que a gente ganhou, isso é coisa de brasileiro, tá? Aí tu vai falar. E aí a maior batida que eu dei num cara, a gente ganhou a Copa do Mundo, estava num jogo em Recife, a gente está sentado tomando café, aí o cara veio assim, sentou, conversamos com ele, tá? Aí ele olhou para nós, jogador é burro e ganha muito, né? Meu sangue subiu lá na testa, voltou. Aí eu falei, tu tem razão. Jogador é burro e ganha muito. Imagina tu quanto deve ganhar que é inteligente. Arrumei um inimigo, mas ele pediu a resposta, né? Ele pediu a resposta, então não tem, filho. Cada um quer o que quer. E aí veio uma coisa, vou falar de propósito de novo. Fui campeão do mundo, veio a segunda convocação. Toda a minha família, meus amigos, tu tá louco, tu saiu do inferno para o céu, sai por cima, esquece, não volta para a seleção, É propósito. Meu propósito lá de criança era ser jogador de futebol. Então, eu não fujo da minha responsabilidade. É como os empresários, o cara tem sucesso, vou vender minha empresa, não quero. Não, isso é propósito, meu. É propósito. E por falar em propósito, em empresa, eu vou falar outra coisa, né, que é muito atual, tá? É muito atual. Os caras querem o empregador contra o funcionário. E aí o cara me falou um negócio interessante, tá? Quando eu fui contratado, as pessoas... tinha uma expectativa sobre o meu trabalho. Então, eu não estou entregando. O empregador, ele me questiona.
E eu fico me lamentando. Bom, mas a expectativa era muito alta, né? E eu, e o cara me questiona, mas eu pensava que tu ia ser o melhor e tu não é. Tá. E aí vem outra pergunta. Será que o empregador está dando as condições para que o empregado faça o trabalho menor? Será que o clube está me dando as condições que eu posso... Então, nós trabalhamos junto, nós trabalhamos unidos. E no Brasil, tem uma coisa assim que é meio maluca, né, meu? Todo mundo quer... Os caras ficam falando um monte de besteira. Mata um leão por dia, mata... Cara, vocês estão acostumados a matar 1, 2, 3 leões por dia. O problema é a zanta que a gente tem que tirar do caminho, pô, empurrar os caras para lá. Essa é brava, mano. Leão a gente está acostumado, a gente já sabe como o leão trabalha, né? Já está disposto. E falar outra coisa que é muito interessante, né? Todo mundo fala em leão. Tem um animal que nos representa muito. Tá? Que todo mundo fala do leão, do leão, do leão. Porra, o lobo é o único animal que se adapta no frio, no inverno, na neve, na montanha, no mar, não sei. Porra, ele se adapta em todas as circunstâncias. Não abandona os mais velhos, não abandona os mais novos. Isso quer dizer, nós não podemos abandonar um companheiro que está mal, né? Vamos puxar o cara, vamos carregar o cara para junto, vamos fazer equipe, né? Ele está passando por um momento difícil, problema familiar, vamos juntar o cara. E a outra coisa que é a seguinte, às vezes a gente não está bem, a empresa não está bem, nós não estamos bem, pô, o que o lobo faz? A pele dele está feia, ele vai lá e se raspa na árvore até tirar toda a pele para se reinventar. Nós temos que nos reinventar todo dia, todo mês, todo ano. Impostos novos, não sei o que novo, cobrando. A gente tem que se reinventar, a gente não pode parar no tempo. E aí que eu falei que todo mundo contra. E aí eu parei de jogar, não sabia o que eu ia fazer, e veio, deixe uma porta aberta. Deixe uma porta aberta, sabe? Os japoneses me chamaram para ser advisor. Aí eu fui, trabalhei 3 anos no Japão. Tá? Voltei, aí fui para a seleção como treinador, colocar as minhas ideias, o que eu pensava. E aí o negócio assim que usa muito, né, no futebol, é o queridinho do treinador, é o queridinho do chefe. Esquece, não tem queridinho, filho, é o cara que resolve meu problema. Lembra que eu falei, tem um que cria, um que resolve. Se o cara resolver meu problema, ele é meu querido. Se ele não resolver, meu filho, esquece, vai para o outro lado. Tem que ser resolver o problema do treinador. Não tem outra forma. Como treinador, eu tenho as mesmas mentalidades, valores, ética, profissionalismo, entrega. Não adianta, tem que entregar. A cobrança vai ter. Quer estar na seleção? Tem o problema. E aí eu peço assim para vocês, quando tiver um problema, uma dificuldade, um estresse, esse negócio, cara, para 1 minuto, só para 1 minuto, fecha os olhos e fala, puta, da onde eu comecei? Tudo que eu passei até hoje, aonde eu estou? Pô, passei por inúmeras dificuldades. Então, se eu passei por todos esses problemas, eu tenho capacidade de resolver isso aqui. Só que a gente fica muito apavorado. Não, cara, se tu passou por tudo isso, tu nem imaginaria ia estar aqui, agora tu está aqui, tu é chefe, então vai embora. Para encerrar, eu vou falar sobre liderança. Todos os caras falam liderança. Cara, o líder está para servir. O líder é mais um do grupo. O líder erra, tem que convencer as pessoas. Porra, convencer? Se eu convencer, ele vai ficar meia hora quando eu estiver olhando, ele vai fazer. Ele vai fazer porque está me olhando. Eu tenho que conscientizar o cara que vitórias coletivas, benefícios individuais. Se todos nós ganhar, vai ser bom individualmente. Então, tu tem que conscientizar cada membro da equipe qual é o papel dele, do quanto ele é bom, de quanto ele vai fazer diferença para o coletivo e que vai ser bom para todo mundo. Convencer, a gente não convence ninguém, esquece, não vai convencer ninguém. O cara tem e vai manter aquilo ali. Aí eu fui ser treinador, tive alguns resultados bons, outros, mas fui convicto nas minhas decisões, nas minhas ações, em prevalecer sempre o coletivo, em buscar as soluções. E ali, eu botei ali no início, né? Olha que interessante, né? Cara, o problema do Brasil é que todo mundo quer dar opinião, tá? Eu acho que o cara é bom, eu acho que o cara é bom vendedor. Eu não acho nada, eu quero ver resultado. Não quero ver se é bom. Olha a geração que eu passei, olha a minha geração que ganhou. Minha geração não é considerada boa. Aí começa lá, primeiro campeão mundial de juniores, primeira medalha de prata, a Copa América depois de 50 anos de jejum, Copa Brasil depois de 24 anos.
E aí, agora eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Quando o cara é perdedor, ele começa, sabe, no futebol assim, não, porque... E aí, como é que foi? Ah, não, porque o jogo bonito... Não, tem que ser um jogo bonito. É perdedor, filho. Porque se ele é ganhador, ele fala que ele ganhou, ele não vai falar que jogou bonito, que, história. História para poder dormir, meu. Isso aí o perdedor já começa a dar bengala, antes de começar a caminhar, ele começa a dar bengala. Não, porque é importante, é bonito, é importante, sabe, é o marketing. Não, importante é vender, importante é o marketing, mas tem que ganhar. Tem que vencer, tem que dar resultado. Então, a minha geração foi tudo isso aqui, ganhou, né? que não é pouco. Uma vez eu discuti com um jornalista, ele falou, mas aquela geração é melhor que vocês. Bom, se ele é melhor do que eu, apresenta o currículo dele, filho. Na minha cidade, essa eu vou contar para vocês, né? Na minha cidade tem 80 mil pessoas. 79.999 são melhor do que eu. E no início eu ficava revoltado, né? Até que um dia eu estava tomando um vinho, relaxei, eu falei, bom, se esses caras são melhor do que eu, o meu currículo está aqui, apresento deles, devem ter ganho mais do que eu. Não, é porque o cara machucou, é porque teve o vento, né? Porque o dólar subiu, porque a chuva, o soja não deu. Não tem explicação, filho, é resultado, esquece. Mas eu gosto mais de um, tudo bem, pode gostar. São tuas opções. Mas resultado é resultado. Né? E eu fui aprender com os caras americanos lá que, na vida, tu tem que ser bom em alguma coisa. Uma coisa tu tem que ser melhor de todo mundo, para te apresentar teu currículo. E aí, ele que me deu os dados, que eu tinha sido o cara que mais passou numa Copa do Mundo. E olha, um negócio interessante, né? Que isso é bom falar para vocês também. A gente tem que trabalhar para nós, não é para os outros. Porque se nós trabalhar pensando que os outros vão reconhecer o nosso trabalho, que vão aplaudir, a gente vai se frustrar. Tu vai se frustrar. Então, tu tem que trabalhar para ti, para os teus resultados, para atingir a tua meta. Se eles falar que tu é bom, então, não importa. Lógico que o nosso ego, a gente gosta que os caras falam bem. Mas se tu se preocupar muito com a opinião dos outros, falar se tu é bom, se tu não é, mas o cara é melhor que tu, né? O meu pai era melhor que eu, o meu tio era melhor que eu, mas o meu pai não jogou porque ele tinha saudade da mulher e foi embora. E meu tio não jogou porque ele machucou o joelho. Mas o outro... Cara, eu não quero saber de desculpa, eu quero saber de resultado, meu filho. O que aconteceu, todo mundo machucou. Aí no futebol vocês veem, fulano não joga porque machucou o joelho. O Ronaldo machucou e continua jogando. É questão de desculpa, né? De bengala. Então, obcecado por resultado. Esquece. E aí eu estou falando para vocês, obcecado por resultado. Aí vocês vão me olhar assim, mas é uma pressão, né? Mas um médico que vai cuidar do teu filho também, tu põe uma pressão nele. O professor na escola, tu põe uma pressão no professor para o teu filho passar. Pressão. E aí as pessoas falam assim, né? Como tu teve coragem de bater o pênalti? Eu também me pergunto, até hoje. Até hoje eu me pergunto, como eu tive coragem. Mas, da onde vem essa coragem? Essa coragem vem da preparação. Se eu estou bem preparado, eu estou autoconfiante. E aí as coisas acontecem como você botar no automático. Porque imagina um presidente de uma empresa vai fazer um contrato de 20, 30 milhões. Cara, olha quantas famílias tem nas minhas costas, olha quantas pessoas. Mas ele tá acostumado com isso. Ele treinou para isso, ele está preparado para esse momento. Até se ele for pensar, mas está preparado, é no automático, tu vai lá e bate o pênalti. E aí, um negócio interessante do futebol, né? Quando tu ganha, aí os caras começam assim, teve sorte, quero ver a próxima. Eu bati o primeiro pênalti, eu nunca tinha batido o pênalti, bati o primeiro, aí os caras falaram, quero ver agora. E eu nunca batia pênalti. Batia pênalti na época de júnior, nunca bati pênalti. E eu bati todos os pênaltis em todas as competições da seleção brasileira. Atitude, cara. Atitude, decisão. A gente tem que ser treinado para tomar decisão. Esquece o resto, decisão. Tu vai tomar a vida toda decisão. E aí as pessoas falam, mas eu não sou líder. Como não é líder? Na tua família tu não é um líder? Aqui na empresa pode ser que não, mas na tua família tem que tomar decisão. Tu é um líder lá, né? Tu não quer aqui tomar esse tipo de atitude, mas lá tu é. Então, a vida é atitude, coragem. A gente tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem, não adianta. Teve problema, em frente e vai embora. E aí eu parei de jogar, parei de treinar e fui para uma outra área, que é o trabalho social, né? Que eu tinha um amigo, que já não está entre nós, e aí eu fui fazer uma visita na Itália e tinha os paraplégicos, os meninos jovens, e o italiano, como eu sou aprendiz de italiano, a primeira coisa é falar, tchau, como está? Porra, como é que eu vou chegar no hospital, o cara paraplégico, tchau, como está? Quando eu entrei,
os meus amigos correram, ficou só eu na frente dos camaradas, não sabia o que ia fazer. Aí o cara olhou, tchau, Carlos, como está? E la Fiorentina? Pô, começou a falar de futebol, aí me aliviou. Eu falei, daquele dia ali, eu comecei a entender que o jogador de futebol não era só um jogador de futebol, que era um cidadão, que ele tinha uma representatividade perante a sociedade, que ele tinha que assumir esse papel, que ele é, eu não digo que ele é referência, mas ele é exemplo para muitas crianças, ou ele é esperança para muitas crianças, e tu tinha que ter um comportamento. E aí é o seguinte, cada um com a sua arte transformando a vida das outras pessoas. Cada um de vocês tem uma arte em alguma coisa. Ah, mas eu não vou ensinar o cara... Meu, ninguém fica pobre dividindo conhecimento. Quanto mais a gente dividir conhecimento, mais as coisas vão crescer. E aí eu vim para o Brasil, comecei a fazer o trabalho social com a Seleção do Bem 8, o Instituto Dunga, 30 anos. Uma coisa que é interessante, eu nunca gostei de divulgar, porque eu achava que as pessoas iam linkar, que eu queria aparecer, que eu queria tomar alguma decisão. Mas daí um amigo meu conversou, não, a gente passava e muitas pessoas vão olhar, vão começar a falar, vão começar a fazer. E aí agora, recentemente, eu aprendi outra parábola que é muito interessante, né? Porque tem o ovo da galinha e do pato, porque um vende e o outro não. Porque a galinha põe o ovo e sai cacarejando, o pato põe e sai quieto. Então, se a gente não divulgar o nosso trabalho, nosso conhecimento, ninguém vai saber do que a gente é capaz, do que a gente está fazendo. Então, tem que divulgar. E também eu achei que, como eu tinha uma vida tranquila, eu, minha família, economicamente, não é justo eu ficar numa redoma de vidro, vendo as coisas erradas acontecerem e não fazer nada, né? Com o conhecimento que eu tenho, com as pessoas que eu conheço, com tudo que eu passei na vida, eu não fazia a diferença na vida dessas pessoas. E aí a gente começou a divulgar. Agora a gente está construindo as casas. Não é fácil ajudar, não é fácil fazer esse trabalho social. E aí outra coisa que eu vou falar para vocês que é muito interessante. Tá? Nós, da Seleção do Bem, o Instituto Dunga, a gente faz assistencialismo social. Quem faz mesmo o trabalho social são os empresários, porque eles desenvolvem pessoas, pagam impostos, geram emprego e ainda fazem doações. Então, quem realmente faz a sociedade se desenvolver são os empresários. Né? Então, a gente tem que estar muito, muito grato a todos vocês. Nós já entregamos já 130 casas, já temos mais 30 saindo já para entregar em Candelária. Já reformamos mais de 30, 40 casas, telha, coisa, toda hora vem os pedidos. Escola, a gente reformou algumas escolas, pintou algumas escolas, damos material escolar. O Lauro, que está ali, é meu amigo, ele tem um projeto muito legal também, que a gente foi nas escolas, falou com os professores e eu sou muito franco, muito direto, eu não tenho muito de lenga-lenga, tudo igual. Para mim não é tudo igual. A gente vai lá nas professoras, fala com elas, fala, quem tu acha que tem condições para ser alguém na vida que está precisando de um empurrão, que está precisando de uma ajuda, que o pai não tem condições? Bom, escolhem 2, 3 alunos, aí a gente dá cesta básica, material escolar, acompanha, quando for possível a gente dá roupa, e a gente fala, a única obrigação é você passar de ano, pois só estuda. E aí, lembra que eu falei dos críticos dos caras? Bah, mas é muita pressão numa criança, ele ser responsável pela família. Cara, a única obrigação dele é estudar, qual é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade? Quantos de vocês começaram a trabalhar com 14, 12, 15 anos? Aí todo mundo trabalhou, meu. Trabalho só enobrece. Tá? Então, vai lá e faz acontecer. E aí a gente tem inúmeras dificuldades. Tá? Os caras não querem terreno. As casas, como a gente faz as casas, como a gente faz, tem uma metodologia. A gente começa pelos professores, que tiveram problema, porque tudo depende dos professores, né? Educação, para nós ir trabalhar, os filhos têm que ficar na escola, pessoal da saúde, pessoal da segurança, mães da Maria da Penha, ou são mães, chefe de família, aposentados. Né? E o mais interessante, assim, sabe, que tem muita gente falando, dando palpite. Né? Você imagina, o cara tu fala para a pessoa assim, ele ganha 5 mil reais por mês, ele ganha 8 mil reais por mês, ele não precisa. Cara, ele perdeu a casa, o pai perdeu a casa, o irmão perdeu a casa, ele levou 30 anos para construir a casa, ele levou 30 anos para ter um carro, ele perdeu tudo. Pô, com 8 mil não vai conseguir reconstruir a vida dele, cara. Não vai conseguir reconstruir, não tem como. Tá? Os caras entram em depressão, entram
o marido sai de casa, começa a beber, começa a confusão dentro da casa. Então, a nossa visão mudou totalmente. A nossa visão mudou totalmente da questão social. Né? E, às vezes, as pessoas falam, mas ele não merece. Cara, nenhum ser humano merece estar na rua. Nenhum ser humano merece estar lá. Mas aí os caras vão assim, mas ele não merece porque ele fez esse erro. Cara, ele já está pagando os pecados dele, está na rua. Lá sem vocês imaginam uma semana sem tomar banho? Pelo amor de Deus, a gente fica um dia sem tomar banho, tu fica com frio, né, no inverno. E aí tem uma história muito legal, porque a gente começava a distribuir comida na rua para o pessoal, né? E eles me pediam cachaça. E eu falava para os caras, tu tá maluco, rapaz? Imagina, eu sou do esporte, vou dar uma cachaça para os caras, uma barrigudinha, eles me pediam, né? Eu falei, como é que eu vou dar uma cachaça? Vocês estão loucos, rapaz, os caras vão me matar. Aí, baixa a temperatura. Meu, os caras estão uma semana sem tomar banho, nesse frio, uma cachaçinha para o cara tomar e 2 horas ele dormir, tá bom, né, meu? E aí, desculpe as mulheres, tá? E a gente brinca, né, com o nosso grupo. Mas em casa, nossa casa é grande, às vezes a gente briga com a mulher, a gente tem que tomar uma cachaça para esquecer. Não imagina lá, meu! Como é que o cara está na rua? Está louco? É verdade. Então, a realidade é outra. E aí a gente faz inúmeros trabalhos, tá? A gente trabalha com a SEASA, a gente arruma prótese, a gente arruma cirurgia, oftalmologia, arruma óculos, arruma... E aí tem de tudo, tá? Só que o mais interessante que eu quero falar para vocês, que é o mais correto, 98% são pessoas honestas, trabalhadoras. Aí, do que a gente entregou tudo, cara, não digo que a gente se decepcionou, mas que não deu certo, é 2%, 3%. Só que esse 2%, 3% faz um barulho desgraçado. Faz um barulho... A gente entrega as casas e a gente faz o seguinte, nós entregamos a casa e você transforma em lar. E a gente entregou as casas na primeira enchente, a gente vai hoje lá, cara, é uma satisfação. Duplicaram a casa, botaram jardim, botaram churrasqueira, plantaram árvore. Pô, isso é satisfação, né? A mulher falou para nós assim, eu ia morar debaixo da ponte, não sei o que ia fazer. Teve situações, tem mães que tentaram se matar com um filho autista, só que na metade do caminho ela se arrependeu, porque não tinha para quem deixar as crianças. Então, a gente doa a casa, a gente doa a tinta, a gente dá a casa completa, se precisar, fogão, geladeira, mesa, televisão. Pô. A gente deu televisão. Vocês imaginam, num país como o nosso, os professores não têm televisão e computador. Quem tem que passar informação, não tem informação, não chega a ter informação. Tá? E o mais interessante que a gente vê, a gente conversa com todo mundo, os caras que estão no poder, eles não sabem da realidade. Eles falam do que ouviram falar. O cara tem um problema lá. O cara... Não, mas... O que tem realmente? O que tem realmente? O que está acontecendo? Como a gente vai enfrentar esse problema? De que forma a gente vai enfrentar esse problema? Agora a gente teve em Roca Salles 10 famílias. De 2 famílias, uma morreu 6 e uma morreu o marido. Das 6, não encontraram 4 pessoas, não encontraram porco, gelado, não encontraram nada. Desceu a montanha, o cara com o olho grelado, embaixo do medicamento, falou, eu tentei tomar o medicamento, não deu, tive que voltar. Quando começa a chover, os cachorros gritam, o animal grita, todas as crianças. E aí o que olha essa história, para encerrar, viu? A história que me comoveu, uma mãe com 2 crianças, 8 e 11 anos, a menina, ela botou a menina, ela e o marido botaram a menina em cima do telhado, e a água levou eles. O cara jogou a mulher em cima de uma árvore e ela falou para ele, e agora tu? Agora tu, ela foi encontrar o cara 3 dias depois. E aí o relato que mais me chocou, olha que interessante, que mais me chocou mesmo, que ela chegou para mim e falou assim, Dunga, eu tinha depressão, eu chorava, eu não sabia. Pô, depois que aconteceu isso comigo, não tenho mais nada, porque eu tenho a responsabilidade das 2 minhas filhas. Eu tenho que cuidar das minhas filhas. Eu não posso pensar em mim mais. Eu penso nas minhas filhas. Acabou meus problemas. Acabou, não tenho nenhum problema mais. Antes eu estava sempre deprimida, sempre reclamando. Não tenho mais nada. Então, a vida é aí. E é cada dia um dia a menos. E a gente tem que deixar algo de bom para aqueles que vão vir. Tem que deixar a nossa impronta. Tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Agradeço a paciência e o tempo de vocês para me ouvir a minha história. Quando eu começo a falar, principalmente em trabalho social, eu não paro porque... É uma cachaça, né? Porque, às vezes, a gente acha que a nossa felicidade é adquirir coisas. Mas tu imagina... não vou me entender mal, tá?
mas tu se sente um Deus, que tu transforma a vida de uma pessoa, tá? Tu vê alegria na pessoa, a pessoa não tinha... E hoje ela é alguém, tu se sente todo poderoso, né? A gente acaba ficando egoísta, porque a gente quer fazer tudo, quer resolver tudo cada vez mais. Então, a verdadeira alegria é você transformar a vida das pessoas. Obrigado. Obrigada, Dunga.